Vamos lá, Valdinei Rondon é o responsável pelo cartório eleitoral, chefe do cartório eleitoral aqui de Sorriso, e nós o convidamos para a bancada hoje para a gente falar sobre alguns assuntos, alguns até meio espinhosos e polêmicos, como propagandas irregulares que estão sendo constatadas aqui em Sorriso, entre outras. Bem-vindo, Valdinei, sempre uma satisfação, bom dia. Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui. Vamos começar por esse lado, então. Propagandas irregulares. A gente teve aí algumas ordens judiciais cumpridas nos últimos dias aqui em Sorriso. O que pode, o que não pode no comércio em termos de eleições de propaganda, Valdinei? No comércio, de forma nenhuma, deve ser Nada. propagada nenhum tipo de propaganda, né? Isso está na legislação já há algum tempo, então no comércio as pessoas devem evitar. Eu acredito que os comerciantes, de uma forma geral, eles têm conhecimento disso porque não é novo. Então, no comércio não se deve ter propaganda eleitoral. Então, toda vez que tiver, isso acaba Já a denúncia, vocês têm que Isso, acaba fiscalizar. vindo a denúncia e aí provoca a ação da Justiça Eleitoral, que no exercício do poder de polícia, né, determina, solicita que aquele comerciante, aquela pessoa retire aquela propaganda irregular. Se houver reincidência, pode ocorrer multa? Como é que isso funciona? Existe a possibilidade de multa, sim, mas não por conta do juízo eleitoral. E aí pode vir depois uma ação Em outro sentido, na justiça comum, no caso, né? Não na justiça comum, da própria justiça eleitoral, mas a vinda de segundo grau do próprio TSE contra aquela pessoa ou candidato beneficiário. Então, muitas vezes a propaganda irregular não prejudica somente a pessoa, vai prejudicar o seu candidato. Banner, cartaz, nada permitido no comércio. No comércio, nada. Perfeito. Som volante de rua. O som volante de rua, já há algum tempo, tem tido cada vez mais essas restrições, né? Então, som volante de rua, o pessoal deve tomar cuidado, principalmente aqueles em que as pessoas estão colocando em alguns lugares sem a presença do candidato nem nada, porque som é para comício, para carreata, para passeata com o candidato. Tem que ser avisado para a Justiça Eleitoral com antecedência? Não há necessidade, não há necessidade. Apenas a questão do comício que deve sempre notificar a autoridade policial para garantir a sua vez, numa praça pública, alguma coisa nesse sentido, né? Para que não haja duas reuniões no mesmo horário. Entendi, no mesmo local, no caso, né? Isso, correto. Agora, numa feira, num evento, não pode ter um som de rua de um candidato lá, por exemplo. Não se deve, porque ele não está em comício. Então, não tem porquê ele estar lá, ainda mais com o veículo parado, colocando som, colocando informações suas, né? A legislação não permite nesses casos. O que faz o eleitor que se sentir incomodado ou o cidadão que se sentir incomodado? Denuncia para vocês? Denuncia através do sistema Pardal, através do app Pardal. É esse o sistema que é necessariamente levado ao eleitor. Ele também pode ir no cartório eleitoral. E aí nós vamos fazer a redução a termo. O que nós não aceitamos, a Justiça Eleitoral não aceita, são as denúncias anônimas, as denúncias simplesmente encaminhadas por telefone sem nenhum tipo de identificação. Isso não se pode. Porque a pessoa precisa ter motivo realmente para a denúncia, não é para ser algo sim, fake com news, certeza. por exemplo. Até né? porque uma denunciação caluniosa, a pessoa tem que se responsabilizar por ela. Ele faz uma denúncia qualquer sem nenhum tipo de fundamento, não se pode, né? Coisa mais antiga do mundo das eleições no Brasil, vou te perguntar aqui, Valdinei, quem de casa eventualmente quiser rir, pode rir, mas o caso é sério. A questão de compra de votos no dinheirinho mesmo, cinquentinha, cenzinho. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Infelizmente, ainda a nossa sociedade passa por isso, né? E aí o problema não é só do candidato, mas é da nossa própria sociedade que acaba exigindo várias vezes, principalmente nas eleições municipais, que é mais próximo, os candidatos vêm conversar conosco, às vezes numa conversa informal, e eles falam sobre isso. Muitas vezes você quer fazer um trabalho, você está ali, mas aí sempre é aquela história, né? Você vai apresentar o seu trabalho e a pessoa que pede um tijolo, pede um cimento, pede um dinheirinho. Então é um problema, na verdade, da nossa própria sociedade. Tem aqueles candidatos que realmente oferecem, mas tem também esse outro lado nosso, infelizmente, da nossa sociedade que acaba exigindo do candidato que ele entregue alguma coisa. A compra de votos é crime, né? Então, é importante que as pessoas realmente elas evitem não só solicitar, mas também verificar aquele candidato que está oferecendo, né? Porque se você vende o seu voto, depois você não tem como cobrar. E não adianta a pessoa que vendeu o voto dela cobrar um país sem corrupção, né? Sim, aquilo que a gente sempre falou, né? A gente fala muito na falta de corrupção, a gente fala muito a respeito da questão da transparência e tudo mais, mas se nós como sociedade não mudarmos, não tem como a gente fazer também com que os nossos políticos sejam melhores, porque os nossos políticos nada mais são do que pessoas que saem da nossa sociedade. Então, a gente precisa realmente dessa mudança.
E é um crime que, se comprovado, pode, inclusive, derrubar o próprio candidato, mesmo que ele chegue a se eleger. Depois, se comprova, já houve situações em que a justiça... Sim, correto. Se ficar Perdeu o comprovado, mandato, no ele caso. pode perder o mandato, correto. Né? Nós também temos situações muitas de candidatos que acabam ultrapassando o gasto de campanha ou acabam fazendo algumas coisas que não são permitidas, brindes não são permitidos, então isso tem que tomar muito cuidado. As empresas também têm que tomar cuidado ao querer ficar fazendo brinde para distribuir para os eleitores. Né? Porque é algo que beneficia o candidato. Então, é importante que as pessoas tenham isso em mente. Esses brindes, botões, bonés, camisetas, tudo isso tem que se tomar muito cuidado. Votar com consciência é o principal, né? É o momento da gente refletir para conseguir conquistar isso. Com certeza. O dia da eleição, eu diria até que não é necessariamente um dia de festa, né? A gente fala muito festa da democracia. Na verdade, eu acho que a coisa é muito mais séria. Não necessariamente um dia de festa, mas um dia em que realmente nós estamos lá para exercer o máximo do nosso direito, que é o de votar, né, nos nossos candidatos e exercer realmente a nossa democracia de forma plena. Por isso que o voto é secreto, para começar, né, Sim, Valdinei? para que não haja nenhum problema de nenhum tipo de pressão. A gente sabe toda a discussão que isso dá, a gente sabe toda a discussão que já tem mais de ano a respeito de questão de voto isso, voto aquilo, voto impresso, papá. Mas nós temos uma situação que está na nossa Constituição, né, que é garantir o voto do eleitor de forma realmente segura e secreta, para que ele jamais venha a ser, né, impelido a votar no fulano ou no cicrano, ou necessariamente que através daquela confirmação ele venha a receber também qualquer tipo de vantagem. Né? A gente sabe da discussão que tem dado nos últimos dias pelas decisões do TSE a respeito da questão do celular, mas mesmo a questão do celular já estava na lei. Não é novidade. Não é novidade. Nós sempre orientamos os nossos mesários a falar para o eleitor, olha, deixa aqui o seu celular. Não é novidade, já está há muito tempo na lei. Então é importante que o eleitor realmente tenha essa consciência, porque é para garantir, é uma garantia também para ele mesmo. De tranquilidade e transparência no processo, né? Com Como certeza. está aqui já faltando menos de um mês para a eleição, né? Porque é 2 de outubro. Como é que estão os preparativos? Temos que lembrar aí que esse ano a gente vota só até as 4 da tarde, não é? Correto, uma alteração que é importantíssima. A gente tem muito receio que venha chegar eleitores após as 16 horas. No estado de Mato Grosso, a eleição começa às 7 da manhã e encerra às 16 horas. A Justiça Eleitoral, no dia da eleição, né? A Justiça Eleitoral está lá aberta e as sessões eleitorais também não fecham no horário de almoço, está o dia todo. Então é importante que as pessoas se organizem. Das 7 às 16 horas é o nosso horário de votação. E é importante que as pessoas também procurem levar a colinha. A gente sempre fala, vai lá, faz a sua colinha, né? um papelzinho lá para você chegar e botar no seu candidato para que você, na hora, não tenha nenhum tipo de problema. Que muita gente, às vezes, coloca na cabeça o número e chega lá na hora e esquece. Ou quer levar o celular para isso, mas não pode levar o celular. Então tem que ser no papel mesmo. Tem que ser realmente no papel. Leve lá, coloque na ordem correta, porque se ele botar na ordem incorreta, ele não vai conseguir realmente enxergar a foto do seu candidato. Ano, não é? Esse foi Sim, uma alteração. Isso, mas desde a eleição passada. Na eleição passada já foi isso, foi nossa primeira experiência. Então, esse ano, primeiro, deputado federal, deputado estadual, senador, um senador este ano, governador e presidente. Não esquecendo que, fora o presidente que é nacional em todos os estados, todos os outros votos são no estado de Mato Grosso. Então não adianta tentar votar aqui num senador de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Não adianta tentar votar aqui num deputado federal de São Paulo ou do Rio de Janeiro. São apenas os nossos candidatos. Perfeito, bom esclarecimento. E a organização de vocês, tudo tranquilo, Valdinei? Tudo, nós recebemos as urnas na semana passada, são 245 urnas, são 220 sessões na zona, 186 em Sorriso, e agora nós estamos fazendo o procedimento que é de verificação da regularidade dessas urnas, do funcionamento, se o papel da impressora é suficiente para o dia. Então a gente faz todo esse teste, as pessoas foram autorizadas, tem o edital publicado, né? E nós estamos aí como equipe todo o período da tarde, das 13 até as 17, 18 horas, fazendo esses testes e preparando, porque daqui a mais ou menos 2 semanas, dia 22 e 23, nós temos a carga e lacre dessas urnas, que é a preparação oficial dessas urnas para a eleição. Tem voluntários suficientes já ou ainda estão recebendo para trabalhar? Para mesários a gente sempre precisa, porque sempre há dispensa, né? Nós já temos aí um cadastro de reserva, mas ainda continuamos recebendo dispensa das pessoas, porque surge alguma coisa, surge algum problema, algum problema de saúde no familiar, e aí, ou dele mesmo, e a gente acaba sempre precisando, sim, dos mesários. Vai ter treinamento? Já está marcado ou não? O treinamento, primordialmente, ele é
online, mas para o presidente e primeiro mesário, eles já estão começando a receber esta semana uma convocação para um treinamento presencial. Né? A nossa juíza, a doutora Paula, solicitou que pelo menos o presidente e o primeiro mesário sejam treinados presencialmente, até porque há algumas pequenas novidades na urna eletrônica, há esses procedimentos novos que precisam ser passados. Né? A urna eletrônica, por exemplo, este ano, para evitar aquela coisa do eleitor que simplesmente digita e já aperta confirmar muito rápido e acaba não vendo a foto do seu candidato. Então, a urna este ano, por exemplo, na hora que ele digitar, se ele tentar apertar o confirma de imediato, a urna não deixa. Vai esperar, vai mostrar lá para ele uma mensagem, verifique a foto do seu candidato. Ela espera mais ou menos 3 segundos e só depois disso que ela aceita ou confirma, para justamente ele poder conferir de forma adequada a foto do seu candidato, se o número que ele digitou está correto. Votei para quem eu queria. Muito bem. Algo mais que você precisa dizer neste momento? A gente ainda vai falar antes das eleições com vocês aí. Ah, não, com certeza. Sempre vão surgir assuntos, né? A gente mais à frente vai estar conversando sobre aquelas permissões para o eleitor no dia da eleição, né? Aquilo que ele pode, aquilo que não pode, né? A questão da boca de urna que também a boca de urna é uma situação que realmente dia da eleição é bem complicado. Esta semana também a juíza vai estar definindo a questão do transporte de eleitores, né? O transporte de eleitores vindos da zona rural, e aí vai estar sendo publicado já o edital com essas rotas, né? Lembrando, isso é algo que eu acho que ocorria em Sorriso, mas aqui eu vou adiantar. Lembrando que a questão do transporte de eleitores, são dos eleitores vindos da zona rural. Não é permitido pela lei, não tem necessidade, de acordo com a lei, de se fazer transporte interno desses eleitores, até porque existem os locais de votação e o eleitor ele deve necessariamente tentar votar no seu próprio local. O que a gente pede? A gente pede que os eleitores eles procurem de forma antecipada, se desejarem, baixem o app do e-título, porque lá tem o seu local de votação, mesmo que ele não tenha feito biometria, não tem problema nenhum. Ele vai baixar o app, vai fazer lá a configuração, vai mostrar o seu local de votação, porque essa informação não tem no título. E muita gente acha, porque ele simplesmente mudou de endereço, nós mudamos o local de votação dele. Não, não é assim que funciona. Mesmo que ele tenha mudado de endereço, ele tem que pedir de forma antecipada e de acordo com a legislação, com o calendário ISTA, essa alteração. Então, a gente pede que o pessoal baixe ou verifique no site, ou nos procure de forma antecipada, para que realmente ele vá para o seu local de votação, não tenha problemas no dia da eleição. Lembrando que nós tivemos algumas alterações este ano, né? O pessoal lá do Centro Municipal de Educação Infantil São José vai votar ali no Centro Municipal de Educação Básica Sorriso, antiga escola modelo. Nós temos o pessoal do Arão Gomes Bezerra, que o local de votação foi desativado, e o pessoal vai votar lá no Inácio Chevisky Filho. A única sessão que funcionava ali no Donizete vai funcionar na Escola Municipal Vila Bela. E a creche Pingo de Amor, que também tinha locais de votação, ela foi desativada, e o pessoal vai votar ali do ladinho, que é bem facinho, na Escola 13 de Maio. Então, é importante que o eleitor realmente comece a verificar para não deixar para a última hora e, assim, ele